Fala galera, de novo aqui com o Skyhawks. Agora as lendas urbanas da Alemanha, vamos ver aqui quais são elas. Vamos descobrir aqui, espero que vocês não tenham assistindo isso à noite, né? E vamos ver aí quais lendas urbanas existem lá na Alemanha. Na thumb do vídeo tava mostrando o Slender, hein, velho? Vamos Vamos mais ver. um vídeo de lendas urbanas. Tá, eu sei, você vai perguntar o que é meu bigode, mas isso aqui foi uma promessa de live. Eu tenho que ficar com isso aqui até chegar em 380 mil inscritos. Falta 9, tamo quase lá. Mas eu estava dando uma olhada na playlist de lendas urbanas do canal e eu vi que eu fiz muitos países. Só que eu esqueci da Alemanha. E a Alemanha tem muitas lendas boas. País mais então louco. é por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as lendas urbanas da Alemanha. Sentiram saudade, né? Eu sei. Mas bom, espero que todos estejam preparados. E vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Tem que ter aquelas aberturas de terror, né, velho? Claro que tem que ter. Isso é louco. É louco. Nexir. Nexir. Então, Nexir Slender? No folclore alemão, o Nexir é como se fosse a mistura de um vampiro com um zumbi. Calma, eu posso te explicar melhor isso. A gente tem o vampiro tradicional, que é aquele que gosta de tomar sangue, que é aquele que se morde outra pessoa, transforma outra pessoa em vampiro, que é aquele que não gosta de viver na luz. Certo. O Nexir, ele é totalmente diferente. Primeiramente, que se você for mordido pelo Nexir, ele não vai infectar você, transformando você num vampiro. Certo. E também o Nexir, ele não é criado assim, numa forma normal. O Nexir é criado a partir de uma morte. Por exemplo, uma pessoa tá muito triste, ela se suicida, o espírito dela acaba virando um Nexir. Ou até mesmo uma pessoa é assassinada, o espírito dela vira um Nexir também. Não tem um padrão certo de como uma pessoa viraria um Nexir. O único padrão que existe é se tiver uma pandemia, uma doença desse tipo, a primeira pessoa que morrer é certeza que ela vai virar um Nexir. Mas agora, por que eu disse que ele se parece com um zumbi vampiro? Tudo começa quando essa pessoa morre e vai pra dentro do caixão. Passando alguns dias, dizem que a pessoa começa a se mexer dentro do caixão e se alimentar dela mesma. Conforme esse tempo ela vai passando de se alimentar dela mesma, ela vai se transformando no Nexir. E quando a transformação está completa, ela sai do seu caixão no formato de um porco e começa o seu ataque. A primeira coisa que ela faz formato é ir de de um volta quê? no formato de um porco e começa o seu ataque. A primeira coisa que ela faz é ir de volta para sua família. Chegando à sua família, ela lembra quem é todo mundo, mas vai sentir uma sede insaciável de querer matar todos. Então ela vai pegar e comer todos da família, devorar todos. Depois de fazer isso, como se fosse uma vingança do Nexir, o espírito está livre. Agora ele pode fazer o que quiser. Então ele fica livre para vagar pela cidade procurando quem ele quer atacar. Mas ele não sai matando pessoas aleatórias, ele simplesmente sai para caçar quando tá com fome. Mas essa criatura, ela não é imortal. Um jeito de matar o Nexir é você pegar uma moeda, colocar dentro da boca dele e assim ele vai ficar paralisado por alguns segundos. Depois disso, é só você decapitar ele. Só que aí vem a pergunta: quem vai conseguir colocar uma moeda na boca de um vampiro? Eu que não vou tentar. Outra coisa que dizem sobre essa criatura é que ela pode se transformar em um humano quando ela tá na sua forma completa, e assim ficar andando normalmente pela cidade, a fim de procurar uma presa que ela quer atacar, uma presa que esteja sozinha. Então, imagine você andando na noite, várias pessoas ao seu redor. Será que nenhuma dessas é um Nexir? Você nunca vai saber. O anúncio. Precisando de um site profissional? Eu acabei de criar um com Wix pro meu estúdio de boxe. Olha só como ficou. Daquela força maluco, né? Daquele dinheirinho. O flautista de Hamelin. Caraca, o autista de Hamelin. Vamos ver. Você provavelmente já ouviu essa história por causa dos irmãos Grimm. Só que essa história os irmãos Grimm pegaram de uma lenda e adaptaram para fazer uma história em cima. As duas são bem parecidas. A lenda conta que na cidade de Hamelin estava tendo uma infestação de ratos. Então eles resolveram chamar um caçador de ratos para poder se livrar da peste, das pragas que estavam lá. Só que foi estranho o jeito que se livrou delas. Ele simplesmente pegou uma flauta, começou a tocar e conforme ele tocava, os ratos iam tudo seguindo ele. O povo ficou achando aquilo totalmente estranho. Ele levou todos os ratos para um rio e fez com que todos pulassem lá e se afogassem.
Para o caçador fazer isso, obviamente ele não ia fazer de graça. Então a cidade prometeu para ele que ia dar um dinheiro bacana para ele poder fazer isso. Só que, como eu disse para vocês, a cidade toda começou a desconfiar do jeito que ele fez os ratos irem embora. Então acharam que aquilo era tudo armado, que ele tinha levado os ratos para lá e que ele tinha feito aquela praga começar a atacar para ele poder ganhar dinheiro em cima disso. Então, eles não deram dinheiro nenhum pro caçador de ratos. O cara ficou simplesmente muito puto. Ele foi embora da cidade, prometendo se vingar. Passando algumas semanas, esse cara voltou pra cidade e ele começou a observar a rotina das pessoas. Foi aí que ele notou que todo domingo várias pessoas iam pra igreja e deixavam seus filhos em casa. Então foi exatamente num domingo que esse cara foi até a cidade, pegou sua flauta e começou a tocar, levando todas as crianças embora. Cerca de 130 crianças, tanto menina quanto menino, ele foi levando tudo embora, e essas crianças desapareceram para sempre. Passando muito tempo, claramente o flautista morreu, mas parece que o seu espírito ainda tem muita raiva da cidade de Hamelin. Então acreditam que na noite, se você ouvir uma flauta tocando por Hamelin, tampe seus ouvidos, porque dizem que o espírito do flautista vem pela cidade, começa a tocar flauta, e se alguém ouve o som dela, vai ser encantado, o espírito vai levar a pessoa pra fora e vai fazê-la se afogar. Tô louco. A bruxa do convento. Parece que o Slender não vai dar as caras, não. Singer Mossol era uma freira de um convento. Esse convento ficava em Unterzil. Pra quem não manja o que é um convento, é como se fosse uma igreja bem gigante, onde várias pessoas da religião moram lá dentro. Tipo freira, padre e por aí vai indo. Esse convento era totalmente normal. Até que certo dia, do nada, uma freira chamada Cecília começou a ter convulsões. Eita. Todo mundo ficou preocupado porque ela tava tendo aquelas convulsões, só que a convulsão passou. Ao perguntarem pra ela o que ela sentiu, ela disse que sentiu como se ela tivesse possuída por um demônio ou até mesmo por um poltergeist. Dito isso, não demorou muito para que vários ataques de convulsões começassem a acontecer pelo convento inteiro. Várias freiras estavam tendo essas convulsões e sempre relatavam a mesma coisa, elas sentiam como se elas estivessem sendo possuídas por um demônio. Só que aí começaram a desconfiar da Maria. Como todas as freiras já tinham tido convulsões e apenas Maria não tinha. Em uma investigação que eles fizeram no local, encontraram dentro do quarto de Maria diversos tipos de venenos. Então, ela não tinha mais como se explicar. Basicamente, o que ela estava fazendo era dar veneno para as freiras para que elas tivessem convulsões. De todas essas que tiveram convulsões, apenas uma morreu. Então, Maria não tinha mais como negar. Ela teve que confessar. Ela disse que desde criança ela foi treinada e ensinada a praticar magia satanista. Ou seja, ela era uma bruxa. Só que quando ela se juntou ao convento, ela começou a gostar bastante das pessoas. E a missão dela era simplesmente eliminar todo mundo que estava lá dentro. Só que como ela estava arrependida e não queria fazer aquilo, ela começou a fazer uns venenos um pouco mais fracos para que não matasse as pessoas. Mas infelizmente, acabou matando uma. Então ela acabou implorando para que a igreja deixasse ela passar impune. Só que a igreja não concordou e julgou ela pelas práticas de bruxaria, satanismo e magia negra. A igreja entregou ela para as autoridades, que levaram ela para uma praça pública, colocaram ela na fogueira e queimaram até ela morrer. Diz a lenda que depois disso, o espírito de Maria se tornou um espírito vingativo, que fica vagando por perto desse convento. E se alguma pessoa passa em frente desse convento e olhar para ele e ver alguns olhos vermelhos, significa que Maria está te observando. Maria vai seguir essa pessoa pelo resto da vida, fazendo com que ela sinta uma dor tão sufocante como se ela tivesse tomado um veneno muito forte, o que fará ela morrer lentamente e dolorosamente. A partir do momento que essa pessoa morre, o espírito da Maria vai voltar pro convento, assim, procurando uma nova pessoa para se grudar a ela, e fazendo isso num loop infinito. Muitas pessoas têm medo de passar em frente a esse convento, principalmente por causa dessa lenda. O lobisomem de Moerbeke. Lobisomem, vamos ver. Segundo a lenda, em 1812, Napoleão teve uma guerra com Moscou, onde ele acabou sendo derrotado. Então, após a derrota, alguns participantes do seu exército resolveram deixá-lo e voltar para casa. Um desses participantes era Thomas Johannes. Ele morava na Alemanha, então ele resolveu deixar o exército e voltar para lá. Numa dessas voltas, ele acabou se juntando com um grupo que ele encontrou.
e começaram a voltar junto. Como eles tinham que voltar a pé, procurando recursos e coisas para sobreviver, era melhor estar acompanhado do que sozinho. No caminho, morrendo de fome, eles encontraram uma fazenda, então eles resolveram saquear ela. Só que aí o pai, os filhos, todo mundo percebeu e tentou reagir. Foi quando eles começaram a atacar e matar brutalmente todo mundo. Só que na hora deles matar a mãe da família, ele não sabia que ela era uma bruxa. E ela jogou uma maldição nele, dizendo que em toda lua cheia ele viraria uma criatura carnívora que atacaria todos os amigos e até a própria família, fora que ele faria coisas totalmente sanguinárias. Ele não acreditou muito nisso, mas passando uma semana, parece que a maldição deu certo. Thomas se tornou um lobisomem incontrolável que começou a atacar os próprios amigos e matá-los, fazendo assim com que alguns fugissem e outros abandonassem ele, fora os que ele matou. Foi quando ele resolveu se juntar com alguns ladrões para poder tentar sobreviver, e até mesmo esses ladrões abandonaram ele, notando o tipo de crueldade que ele fazia e como ele virava um animal totalmente sanguinário. Foi quando ele já tinha chegado na Alemanha, ele encontrou a filha de um fazendeiro. E simplesmente ele se apaixonou por ela, achou ela bonita, sabe? Tipo, amor à primeira vista. Foi quando chegou a noite de lua cheia, aquele amor à primeira vista deu um gás a mais na coisa que ele se transformou no lobisomem. Então, o lobisomem foi até o local, pegou a menina e abusou sexualmente dela. E depois fugiu. Os fazendeiros, tudo irritados, resolveram ir atrás do que fez aquilo com a menina. E foi aí que eles encontraram o Thomas deitado perto de uma fogueira totalmente sem roupa. Os fazendeiros ficaram muito irritados com ele, levaram ele até uma encruzilhada e lá cortaram a sua cabeça. Na mesma encruzilhada onde eles cortaram a cabeça de Thomas, eles enterraram ele lá dentro. E assim, construíram meio que uma casinha com uma vela que fica sempre acesa lá. Dizem que essa vela é para manter o lobisomem preso, para que ele nunca mais fuja. Mas claro, a gente tá falando de 1812, muitos tempos atrás. Será que essa vela nunca apagou? Muitos anos se passaram e por volta dos anos 80, mais precisamente 1988, uns guardas estavam passando pelo local quando eles notaram que a vela estava apagada. Alguns até fizeram uma zoeira porque eles não acreditavam na lenda, falando do tipo, agora o lobisomem tá solto. E foi aí que um desses guardas viu uma criatura muito alta, parecendo um lobo, em pé nas duas patas traseiras. Ela olhou com raiva, mostrou seus dentes e pulou por cima de um muro de 2 metros. Ninguém entendeu o que aconteceu. Então eles voltaram, pegaram um cão farejador e levaram até o local, onde tinha uns rastros para ele seguir. Ao cão cheirar aquela coisa, ele ficou totalmente com medo e não queria seguir os rastros. Acredita-se que até hoje o lobisomem está solto e que a vela continua acesa lá, para manter pelo menos uma segurança. Caso ele não tenha fugido, ele ainda está preso. Mas é muito provável que naquele dia que a vela apagou, o lobisomem tenha fugido e vive pela Alemanha até hoje, pegando pessoas que passam despercebidas sozinha à noite ou em lugares escuros. Der Grossman. O nome dessa criatura, Der Grossman, meio que traduzido fica o Homem Alto. Isso aqui te lembra alguma coisa, né? O Homem Alto basicamente é como se fosse uma fada protetora da floresta. A lenda é bem simples. Ela diz que se uma criança que fez uma traquinagem ou simplesmente mentiu para seus pais for até a floresta, a fada vai começar a seguir essa criança até matar ela. O único jeito da criança se livrar disso é ela contar a verdade para seus pais. Tá, uma simples lenda para assustar a criança, para impedir que elas mintam ou até mesmo que elas vão até a Floresta Negra. Até aí tudo bem, era uma história simples, até os relatos começarem a acontecer. O primeiro relato foi deixado em um diário, e eu vou ler o que foi escrito no diário para vocês agora. Meu filho, meu Lars, ele se foi, levado da sua cama. A única coisa que encontramos foi um pedaço de roupa preta. Parece algodão, mas é mais macio, mais grosso. Lars entrou no meu quarto ontem, gritando plenos pulmões que o anjo está lá fora. Perguntei-lhe do que ele estava falando, e ele me contou um conto de fada sem sentido sobre Der Grossman. Ele disse que foi para um bosque perto da nossa aldeia e encontrou uma das minhas vacas mortas pendurada em uma árvore. Eu não pensei nada sobre isso no início, mas agora ele se foi. Precisamos encontrar Lars e minha família deve ir atrás antes de sermos mortos.
Eu lamento muito, meu filho. Eu deveria ter te escutado. Que Deus me perdoe. Teve mais um e esse foi postado no Reddit. Dizem que esse relato se passou por volta dos anos 2000. Um cara chamado Peter disse que o seu amigo John passou em frente à Floresta Negra, onde, quando ele passou, ele notou um olhar de uma criatura totalmente branca. Os olhos dela eram todo branco. Ele ignorou aquilo, deu uma coçada nos olhos e a criatura desapareceu. Após ter passado naquilo, John começou a contar para Peter que ele estava se sentindo observado. Que ele ia dormir no seu quarto e ele sentia que algo observava ele. Que ele estava andando na rua, algo ficava observando ele dos cantos. Peter achou que John estava louco fazendo aquelas coisas. Só que cada vez, John relatava que as coisas estavam piorando. Mas Peter não acreditava. Com o passar de um mês, mais ou menos, ou 2, John falou para Peter que ele estava vendo a criatura em qualquer canto que ele olhasse. Em cima de casas, em lugares escuros, até mesmo dentro do seu quarto. Peter falou que aquilo era o ponto de tudo. Ele percebeu que John não estava dormindo mais, estava com olheiras e que John estava totalmente louco. Só que o Peter não sabia é que aquela era a última vez que ele ia ver John. John desapareceu completamente. O mais estranho de tudo isso é quando vasculharam a casa de John para ver se encontrava alguma coisa. O que eles encontraram foi apenas um pedaço de pano preto, parecendo com algodão. Pra quem não sabe, essa é a lenda que deu origem à criatura que vocês conhecem como Slenderman. Não sabia. Ai, não sabia disso. Changeling. Changeling, basicamente traduzido, fica criança trocada. No folclore alemão, acreditam que trolls ou até mesmo fadas sequestram crianças das pessoas que têm recém-nascidos. Se um troll sequestrar, basicamente ele vai sequestrar aquela criança para meio que ter um carinho de um humano. Então ele faz a criança crescer com ele e gosta dele. Só que tá, se ele pega a criança, o que ele deixa no lugar? O troll, ele deixa um filho de um troll. Então a mãe vai cuidando daquele filho de troll, cuidando, até que o troll cresce e mata ela. E um dos relatos da lenda diz que uma mãe estava cuidando do seu filho, só que ela estava notando que ele estava nascendo meio estranho, que ele não estava nascendo como uma criança normal. E quando ela resolveu levar num lugar específico para observar por que a criança estava crescendo daquele jeito, uma mulher parou ela na rua e falou: "Se livra desse bebê. Esse bebê não é a sua criança. A sua criança foi raptada. Isso é um filho de um troll. E quando ele crescer mais um pouco, ele vai devorar você e a sua família." Ela pegou o bebê e trancou no local. Ela percebeu que quando cresceu, literalmente o bebê era um troll, só que ele acabou fugindo. Então, na crença alemã, eles acreditam que trolls ou até mesmo fadas podem sequestrar bebês recém-nascidos e trocá-los. Mas será que isso só é na Alemanha? Você, que tem um irmãozinho pequeno agora, será que ele é mesmo um humano? Tá. Eu acho que é, tá? Pode ficar tranquilo. Talvez ele não seja um troll e vai devorar você e sua família inteira. Lembrando, isso é só uma lenda. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje sobre lendas da Alemanha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um pouco longo porque tinha bastante lenda, mas como vocês estavam com saudade, tá aí um vídeo pra vocês. É isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se você gostou, não esquece de deixar seu gostei. E se você tem um amigo medroso que tem medo de lendas e tudo mais, manda esse vídeo pra ele e desafie ele a assistir até o final pelo WhatsApp. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. Galera, eu não falei muito durante o vídeo que eu fiquei meio tenso aqui, né, velho? Caraca. Muito louco, velho. Não, eu não sabia que o nome, né, da lenda que deu origem ao Slender era Der Grossman. Caraca, eu nem sabia, nem fazia ideia que existia tudo aquilo ali, tudo aquele... É lenda, né? Mito, lenda sobre ele ali. Pô, da hora pra caramba, velho. Bem, mas é isso daí, gente. É só deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo e etc, mano. É essas coisas sempre que todo youtuber fala. E é isso aí, gente. Valeu, falou, até o próximo vídeo.